Deus abençoe, gente. Vai ser lido hoje Mateus 17, tá? O objetivo desse capítulo é analisar a interpretação, tá? E verificar se ela dá suporte para a reencarnação, né? Porque para haver uma reencarnação, precisa haver uma morte. E aí, nesse versículo aqui, 11, tá? Que vai ser enfatizado esse 11, que é o que é muito usado, tá? No Espiritismo, para afirmar que João Batista é a reencarnação de Elias. Tá bom? Então, a gente vai enfatizar bem esse versículo aqui, olhando outros versículos, né? Em outros livros da Bíblia, falando contrário a essa mentira que eles pregam aqui. Vamos iniciar a leitura então. 6 dias depois, Jesus foi para um monte alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Tá? Então, 3 testemunhas, né? Você vê que ele tinha 12 discípulos, mas ele escolhe, eu entendo, não os mais queridos, porque Deus não fazia acepção de pessoas. Mas eu entendo assim, de repente, de mais confiança. Vamos entender assim, né? Aí fala, ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Então ele tem, né, eu vou dizer, a bênção, né, de ser escolhido por Jesus e chegar lá no monte e ver aquela transformação, aquele poder todo, né, ver Jesus translúcido de poder, né, mudar a aparência de Jesus e ele está presente assistindo, testemunhando tudo isso, né? E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então ele tem a oportunidade de encontrar com 2 pessoas que não fazem parte mais desse mundo, né? Você vê que Moisés do Velho Testamento, Elias do Velho Testamento, né? E eles tiveram essa oportunidade de ver essa aparição, né? Aí fala aqui, ó, então Pedro disse a Jesus, como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. É interessante que eu entendo, né, se a gente ficar pensando por que cargas d'água, né, Pedro faz esse convite, né, falando que vai arrumar tendas, barracas para pernoitar naquele monte, sendo que são aparições, né? E ele era tão real, que ele faz esse convite porque ele acha que vai ter tempo para dormir, para descansar, sendo que Jesus em nenhum momento foi para o monte para descansar. Aquilo ali era uma vigília, né, para passar a noite em oração, em vigília ali, mas você vê que ele, eu acho que até, vou ser sincera, não estava no espírito. Porque se tivesse, ele jamais faria esse convite de arrumar tenda. Deus não foi ali para dormir nem para descansar. Deus estava preparando e sendo preparado, né? Vou até falar assim, para a morte de cruz, né? Tanto que ele fala aqui, ó, enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. E escute o que ele diz. Então, Deus, Pai, chega e fala, tipo assim, para escutarem que Jesus era um filho querido, né? E para escutarem o que ele estava falando, né? Aí ele fala aqui, ó, quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, né? Ficaram apavorados com a situação. Aí fala, Jesus veio, tocou neles e disse, levanta-se e não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém a não ser Jesus, né? Então você vê, ele olha em volta, não vê mais nem Moisés nem Elias ali. Interessante que era realmente, né? É bem real aquilo ali, ao ponto dele querer armar barraca para essas 2 pessoas. E ele fala aqui, ó, quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: não conte para ninguém o que viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado.
Eu entendo também que se ele conta, ninguém ia acreditar que eles viram Moisés e Elias, imagina, né? E para não contar, para esperar ele ressuscitar. Aí ele fala, mas o que, ó? Então os discípulos perguntaram, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Então os mestres da lei chegam, né? E fala que só aconteceria a morte do Messias, a morte de cruz, quando Elias estivesse na terra. Aí vamos entender se é Elias em carne e osso, se é a reencarnação de Elias, ou é essa aparição que ele estava falando. De que o mestre da lei estava falando? Mestre da lei significa pessoas que são gabaritadas para ensinar o Velho Testamento, ensinar a lei de Moisés. Hoje, no caso, né, a palavra de Deus. Então, ele respondeu, é verdade que Elias vem para preparar tudo. Então, aqui, quando Jesus fala que é verdade que Elias vem, eu entendo que essa vinda aqui, essa aparição, quando ele aparece para Jesus e Jesus é preparado para a morte de cruz. Então, eu entendo esse ponto e vírgula aqui, eu entendo isso. Depois ele fala aqui, ó. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio. Tipo assim, ele vinha na aparição, ele realmente tem essa profecia que Elias ia vir para preparar. Mas depois ele fala, Elias já veio. E não reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Então, aí quando ele fala, né? Elias já veio de uma forma realmente afirmativa. O que ele quer dizer com isso? Que João Batista, né? João Batista era essa pessoa que eles deviam ter respeitado e não respeitaram. Então, quando ele fala aqui no 11, eu vou repetir, ó. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio, né? Ele dá uma pausa aqui. Ele não está afirmando, é de uma forma figurada, né? Ele não está falando que Elias, que João Batista era Elias, de forma nenhuma, tá? Então, é uma metáfora, tá? De uma forma, igual eu falei, no sentido figurado, e que ele deixa bem claro que João Batista não era Elias, mas tinha a mesma unção, né? O mesmo chamado, o mesmo espírito, né? E nem o mesmo poder, tá? Porque a gente vai ver, nós vamos ver dentro da palavra, que Elias tinha poder até para fazer cair fogo do céu. João Batista nunca ressuscitou ninguém, nunca fez cair fogo do céu, eles não tinham o mesmo poder. Então, até isso prova, várias, né? Outros versículos vai provar que Elias era uma pessoa, tinha uma identidade, João Batista era outra pessoa com outra identidade, tá? Pra gente não fazer essa confusão. Mas eu tenho que provar dentro da palavra, não adianta ficar falando pra vocês. Mas aí eu quero deixar bem claro, tanto que ele fala aqui, né? E não reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Então ele tá falando que João Batista teve oportunidade, né? Ele veio abrir o trabalho ministerial de Jesus, ele veio pregar, né, sobre o Messias, preparar a vinda do Messias, e ninguém respeitou esse profeta. E por isso que fala, maltrataram ele como quiseram. Aí fala, assim também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista. Até os discípulos entenderam. Duas pessoas que foram transladadas, né, que não conheceram a morte, foi Elias e Enoque. Aí eu vou ler aqui primeiro, só para confirmar isso, né? Fala aqui, ó, em 2 Reis, versículo 11, fala assim: e indo eles caminhando e conversando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então a gente vê aqui Elias e Eliseu junto, né? Elias foi e Eliseu ficou. Aí tem até uma passagem bonita aí, depois vocês vão lá em 2 Reis, lê o capítulo todo que vocês vão entender. Então, Enoque, vamos falar de Enoque. Enoque também está lá em Hebreus 11:5, que fala assim, ó. Foi transladado para não ver a morte e não foi mais encontrado, tá? Enoque, você vê, subiu ao céu
para não ver a morte, tá? Então é legal a gente entender que Deus fala que ele não é Deus dos mortos, ele é Deus dos vivos. Então, quando a gente entende que essa pessoa não faz parte mais desse plano, nesse mundo aqui, é como se ela morreu, ela deixou de existir. Ela morreu para você, para Deus as pessoas não morrem. O mais interessante é que nós sabemos que nós vamos ser arrebatados, né? Muitas das pessoas que estão obedecendo a palavra de Deus, quando Jesus vier, vai arrebatar a igreja. O que seria, né? Exatamente parecido com isso aqui, né? Nós não vamos conhecer a morte, vamos ser transformados, vamos receber um corpo glorificado e vamos morar com Jesus sem conhecer a morte. Muitos, né? Agora, é isso que eu quero que vocês entendam. Aqui deixa bem claro que Enoque foi transladado, né? E para não conhecer a morte. Elias também, ele não conheceu a morte porque ele foi transladado. Então aqui eu quero afirmar que eu não estou falando de Enoque, não estou falando de Elias, mas só para mostrar essas duas pessoas que não conheceram a morte. Então, como eu te falei, se não existe morte, não existe reencarnação. Aí tá. Então, 2 Reis 2:16 prova que Elias foi arrebatado pelo Senhor, tá? E aí eu gosto de deixar esses dois, quando eu falo assim, não acharam nem o corpo de Elias e nem o corpo de Enoque, tá? Vamos ler Lucas, capítulo 1, versículo 17, afirmando que o que eu comecei a falar no princípio, né? Que eles tinham ministérios parecidos, mas nem tinham o mesmo poder, tá? Nem o mesmo poder, porque Elias, como eu falei, fez cair fogo do céu e João Batista não tinha esse poder, mas era muito semelhante o ministério, né? Então vamos ler Lucas 1:17. Fala assim, ó: o anjo Gabriel aparece a Zacarias, pai de João Batista, né? Zacarias, e diz que João estará no espírito, olha só, e poder de Elias. Então, quando você lê isso aqui, você entende o quê? Que o anjo Gabriel fala que João Batista estará no quê? No espírito. Quando você conhece a Deus, aceita Jesus como Salvador, se batiza, busca obedecer a palavra de Deus, eu no caso, e você, que eu tô falando com pessoas que eu nem conheço, ela está no mesmo espírito que eu, você entendeu? Por isso que eu até brinco, eu escrevo muitas vezes para você, gente, olha, eu vou fazer uma oração tal, ó, quem quiser me acompanhar nesse horário aí, eu vou começar a fazer essa oração à meia-noite ou 3 horas da manhã. Então, quando eu faço esse convite, eu falo, ó, vou estar em espírito às 3 horas, vocês querem orar comigo? Então, o que acontece quando é feito esse convite? Eu tô falando o que para vocês? Só para vocês entenderem. Que você vai estar no espírito comigo. Quem é esse espírito? O Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Vai estar no meio de nós, nós vamos estar em espírito de oração. Então, quando ele fala aqui que o anjo Gabriel aparece a Zacarias lá no templo e fala que esse filho que Zacarias vai ter, né, que seria o nome João Batista, né, e falando que estará no espírito e poder de Elias. Então, na verdade, que eles estariam com mesmo a responsabilidade de anunciar a vinda de Jesus, tá? Que esse poder, na verdade, muitas vezes, não é a mesma unção, mas é o mesmo poder do Espírito de Deus sobre a vida deles, né? Não é a mesma unção, porque a unção, muitas vezes eu tenho uma unção, né? Uma medida de unção, você tem outra, um tipo de unção, você tem outro ministério, né? Mas, na verdade, o ministério pode ser o mesmo, mas a unção pode ser diferenciada. Um tem mais, outro tem menos, entendeu? Ninguém vai ter a unção do outro, tá? Cada um vai receber a sua porção, tá? Cada um vai receber a sua porção. Então, João Batista recebeu a porção dele, Elias recebeu a porção dele, Eliseu recebeu a porção dele. Cada um tem a sua porção, mas todas as pessoas que estão fazendo esse trabalho ministerial estão no mesmo espírito de Elias. Tá bom? Você, eu, todos nós estamos no mesmo espírito.
E poder também, que é o poder de Deus na nossa vida. Tá, eu espero ter conseguido fazer vocês entenderem essa partezinha de Lucas 11:17. Então, repetindo, fazer uma pergunta de novo. João Batista é a reencarnação de Elias? Quero que vocês meditem. Isso aqui de Lucas 1:17 já mostra contrário, né? Vocês entenderam o que eu falei aqui, tá? Então, segundo as próprias escrituras, Elias não chegou a morrer. Então, a gente sabe disso. Então, isso mina completamente a tentativa de se usar, né, essa relação de Elias e João, tá? Como uma prova de reencarnação. Isso mina, isso não tem lógica de pregar um negócio desse. Porque a partir da hora que você começa a ler outros versículos, você vê que é uma mentira do diabo. Tá? Eu deixo bem claro quando eu falo assim do espiritismo, que é uma doutrina diabólica, eu não estou falando dos espíritas. Os espíritas são vítimas do diabo. São pessoas engodadas, enganadas pelo diabo. Não estou falando dos espíritas, gente. Eu estou falando dessa doutrina diabólica, tá? Por isso que eu estou falando, a pessoa ela tem que conhecer a palavra, porque Deus fala que muitos perecem por falta de entendimento, de conhecimento da palavra. De forma nenhuma eu estou aqui para agredir as pessoas que creem inocentemente, ingênuas nessa mentira, mas que pode perder a salvação, né? Pode perder a salvação da sua alma por causa de uma mentira diabólica. Tá? Então vamos continuar provando aqui dentro da palavra, porque isso é que interessa para essa máscara cair. Então eu já preguei lá em Hebreus, eu tive um estudo, né, de Nicodemos, falei muito de Nicodemos, capítulo 9, versículo 17. Eu vou ler aqui, que fala assim, ó. Isso é apoiando, tá? Apoiando, que a Bíblia, ou melhor, que a Bíblia não apoia essa doutrina de reencarnação. Pelo fato, quando você lê Hebreus 9:27, você pensa, realmente, a Bíblia não está apoiando isso. Porque lá o autor de Hebreus deixa bem claro, quando ele diz o quê? Ó, ele fala bem assim, os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que você entende quando Hebreus escreve isso aqui? Que o homem está ordenado a morrer só uma vez. Então não existe você morre, reencarna, morre de novo, reencarna. Isso não existe. Isso é a mentira que eu tô falando. Porque fala aqui, ó, depois que você morre, vem o juízo de Deus. É só uma vez. Morreu, acabou. Você não tem oportunidade mais de consertar as burradas que você fez na sua vida. Não existe essa de karma. Ah, agora eu vou vir reencarnado, né? E aí eu vou ter oportunidade de consertar, eu vou vir com aquele karma ali, eu vou ter que suportar aquele câncer, eu vou ter que suportar, né, aquela deficiência, aquela, muitas vezes, uma vida miserável. Ah, posso vir como um mendigo, ou eu posso vir como uma prostituta, eu posso vir... Gente, isso não existe. Isso não tem nada a ver. Você não tem que vir e carregar esse peso, porque você tem um karma e você tem que vivenciar ele para que você seja... Vamos entender que o espiritismo, ele fala que a pessoa ela tem esse tempo de evolução, de aprendizado, e que você tem que passar por esse sofrimento para você, quando voltar na próxima reencarnação, você ser uma pessoa mais evoluída, que você mesmo pode alcançar a sua salvação, a sua santificação através das suas reencarnações. Isso não existe, tá bom? Aí vamos lá. Lá em Apocalipse 20, versículo 5, deixa bem claro. Fala assim, ó. Já os ímpios mortos serão ressuscitados após o milênio. Então não fala de reencarnação, fala de ressurreição, tá bom? Então vamos lá. Vamos ler Malaquias 4, versículo 5. Fala assim: mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes, para que eu não venha castigar os pais e destruí-lo completamente. Quando a gente lê esse versículo,
a gente tá notando o quê? Que João Batista ia ter, né, um ministério muito parecido com o de Elias. Porque olha só, eu vou ler lá, quer ver? Porque Elias era um grande profeta, né? E João Batista também um grande profeta. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei aqui, Lucas capítulo 1, versículo 17. Vou ler esse pedacinho aqui para vocês, ó. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Então, como não quer dizer que é o mesmo, que é igual, né? Como um profeta Elias, tá? Então, guarda esse versículo, Lucas capítulo 1, 17. Que João Batista vai ser mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias, tá? Então, tá deixando bem claro que parecido, né? Os dois teriam ministérios parecidos, mas não seria igual de forma nenhuma, tá? Então, João não era Elias, literalmente. É isso que a gente tem que entender. Mas eles tinham os mesmos chamados, né? O mesmo chamado, né? O mesmo ministério, a mesma responsabilidade, né? Ele foi o precursor do Novo Testamento. Então, o que os dois tinham parecidos? Né? Quais a semelhança do profeta João Batista e o profeta Elias? Então, os dois eles tiveram que denunciar pecados, tá? Elias, ele denunciou, né, pessoas que levantavam culto a Baal, o deus da fertilidade, né? Ele condenou esse culto, essa adoração ao deus Baal, né? E João, vamos ver o que João, vou só lembrar aqui, ele condenou o comportamento, né, adúltero de Herodes e Herodias, tá? Então vamos entender por que. Mas o que tem a ver o culto a Baal, o deus da fertilidade, que não deixa de ser prostituição, tá? E o que tem a ver Herodes e Herodias? Os dois casais, tanto Herodes como Herodias, era o casal real, eram casais reais. Então, lá na época de Elias, chamava-se, né, Acabe, que era o rei, e a rainha Jezebel. E o que acontece? Elias, ele enfrentou esse casal real. E João Batista enfrentou qual o casal real? Herodes e Herodias. Tá entendendo? Então, já é uma semelhança, né? Que o Herodes com Herodias viviam em prostituição e adultério. E o casal de Acabe com Jezabel, eles viviam fazendo o quê? Adoração ao culto a Baal, o deus da fertilidade. Então ele bate de frente com esse tipo de prostituição e enfrenta esses reis, né? Então é isso que a gente tem que ver, já é uma semelhança tremenda, né? Agora, outra semelhança interessante é que Elias, ele foi ameaçado de morte por decapitação por Jezabel. E João Batista foi decapitado a pedido de quem? De Herodias. Então é meio misterioso, por quê? Porque são duas mulheres fortes que conseguiu, né, quase derrotar um profeta Elias, que ele chegou a pedir a morte dele, né? Ele passou pelo vale mesmo. E João Batista, que foi decapitado, foi destruído por uma mulher, a pedido de uma mulher, né? Porque ele denunciou o adultério dela, né? A vida de prostituição que ela levava com o cunhado, né? Então, isso é uma semelhança. E lá em João capítulo 1, 21 também, existe aqui João Batista negando ser Elias. Que eles fazem a pergunta para ele, quer ver? Fala assim, ó. Eles tornaram a perguntar, então, quem é você? Você é Elias? Aí João Batista, não, eu não sou. Respondeu João, você é o profeta que estamos esperando, que no caso seria o Messias? Ele falou, não, respondeu ele. Então ele nega, tá? Ele nega ser Elias e ser o Messias, tá bom? Agora é interessante também, lá em Mateus 17, que a gente estava lendo, né? Que eu ainda falei assim, olha, vamos enfatizar o 11 em diante, né? Vamos botar o 11 e o 12. Nós lemos lá que Elias, olha só, aparece, né,
para Moisés, com Moisés, né? Para Jesus, lá na transfiguração do monte, não é? Então vamos refletir. Se Elias aparece com Moisés nessa transfiguração, né? É porque ele aparece com a cara de Elias. Se ele aparecesse com a cara de João Batista, vamos entender, ele seria chamado de João Batista, não de Elias. Aí a pessoa fala assim, mas não, é porque Elias vem primeiro do que João, então é a reencarnação de Elias que vem primeiro, então por isso que as pessoas se identificam a Elias e não a João Batista, nada disso. A partir da hora que você vem com uma outra reencarnação, essa aí, vamos entender, se fosse verdade, né? Seria essa reencarnação que ia prevalecer. Não é a reencarnação anterior. Isso não existe, né? Então, olha que coisa engraçada. Quando ele aparece lá para Jesus, no versículo 11 e 12 do capítulo 17 de Mateus, ele vem com a cara de quem? Com a identidade de quem? De Elias. Então quer dizer que Elias é Elias, João Batista é João Batista, tá? Isso não teria acontecido se Elias tivesse mudado de identidade. Entende o que eu tô falando? Será que eu confundi vocês? Presta atenção. Se ele tivesse mudado, eu acho que eu não confundi não, mas vou repetir. Se Elias tivesse mudado de identidade, que seria uma nova reencarnação, seria quem que ia aparecer? Porque João Batista já tinha sido decapitado, tá? Então quem apareceria para Jesus? João Batista. Não a reencarnação anterior, né? Então é isso que as pessoas não é coisas que faz toda a diferença a hora que você pensa. Você entende assim, não, mas peraí, então agora é João Batista que prevalece e não Elias. Mas se Elias veio com a identidade de Elias, a pessoa reconhece ele como Elias, reconhece Moisés como Moisés, acabou. Eu vou ler para vocês Isaías 40. Deixa eu ver aqui, Isaías 40, onde que eu tô? 40, versículo 3, tá? Vamos ler, só pra gente ver a semelhança, tá? Vou ler aqui, ó. Alguém está gritando, preparem no deserto um caminho para o Senhor. Abram ali uma estrada reta para o nosso Deus passar, tá? Vou ler só isso aqui. Aqui, João Batista, ele se identifica com esse mensageiro lá de Isaías 43, tá? Olha só, ele falou essa mesma frase. Olha Mateus capítulo 3 agora, ó. Alguém está gritando no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Então, tá? Isaías, profeta, já foi lá, falou de João Batista, tá? João Batista, que era o precursor de Elias, que ia dar continuação a esse trabalho de Elias. Então já foi profetizado naquela época, no Velho Testamento, avisando que chegaria um Elias novo, vamos entender assim. Um Elias diferenciado, né? Com o mesmo espírito, com o mesmo poder, quer dizer, com a mesma derramamento do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa para fazer aquele trabalho ministerial. Então, aí chega João Batista, né? Aqui já em Mateus, que é o Novo Testamento. Aí falando o quê? Lá de Isaías 40, versículo 3. Olha que legal, tá? Então, se finaliza essa profecia, né? Essa profecia, ela é finalizada a partir da hora que João Batista chega e começa esse trabalho ministerial. Então, acabou. Lá em João também é a mesma coisa. Capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 21, fala assim, ó. Eles tornaram a perguntar, então quem é você? Você é Elias? Olha só, não, eu não sou, tá? Então ele volta a afirmar, eu não sou Elias. Engraçado, né? Os mestres da lei perguntam para o João Batista, você é Elias? Gente, será que ele não entende que era uma pessoa que ia dar continuação a esse trabalho de Elias? Mas que ele não era uma reencarnação, não era o Elias com outra identidade, e sim um precursor, uma pessoa após aquele profeta, com um ministério semelhante àquele profeta. Então ele fala, eu não sou, tipo assim, eu sou eu, João Batista, Elias é Elias, tá? Interessante que eles realmente fazem essa pergunta.
Então, a gente tem que entender que João Batista ele funciona como Elias, né? Porque eles acreditavam em Jesus como Senhor, né? E isso é o que faz com que exista essa semelhança, esse mesmo espírito, essa mesma revelação. Todos os dois acreditavam em Jesus Cristo como Senhor. E outra coisa que eu já falei, né, que são totalmente diferentes, João e Elias, porque um não fez milagre nenhum, o outro fez até cair fogo do céu. Olha só, se eles fossem a mesma pessoa, né, teriam o mesmo poder, mas não. Né? Enquanto um faz cair fogo do céu, o outro nem não ressuscitou morto, não fez milagre nenhum, prodígio nenhum. Então é muito estranho. Por que as pessoas insistem em falar que João Batista é a reencarnação de Elias? Né? Então tem que tirar, gente, isso da cabeça. Isso não existe. A gente está vendo aqui. São semelhanças, são chamados iguais, né, para preparar as pessoas para o arrependimento, né, preparar as pessoas para a vinda de Jesus Cristo. É só isso. Você crê na reencarnação, você está negando, né, que o pecador é salvo pela graça. Nós não podemos negar isso. Nós estamos negando a salvação, a morte de cruz, né? Que nós somos salvos pela graça, como lá em Efésios 2:8 fala, né? Que seus pecados são purificados por Jesus através do seu sangue. Você nega isso. Não é mais pelo sangue dos animais. Isso foi abolido. Nós não precisamos matar animais, igual muitos matam aí para botar uma galinha preta numa encruzilhada. Deus que me perdoe, um gato preto, que sou apaixonada por gato. Um gato preto, né? Matar um bichinho inocente para derramar o sangue para demônios. Nós não precisamos desse sangue sujo. Nós temos sangue do Cordeiro, o verdadeiro sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então, como é que vocês podem acreditar nessa mentira? Né? Negar o sangue de Cristo, que você é salvo pela graça, que você não precisa reencarnar, porque as pessoas colocam fé nelas mesmas, tipo assim, eu tenho que conseguir viver mais uma reencarnação para eu me santificar, no caso, nem sei se é santificar, né, que eles falam, né, mas me purificar para me aproximar da santidade de Jesus. Como se Jesus tivesse que ter passado. Jesus só conseguiu esse privilégio de ter esse nome porque ele venceu várias reencarnações. É assim que eles pensam. E que você também pode se alcançar, ser igual a Jesus a partir da hora que você passar por várias reencarnações e você conseguir alcançar essa purificação, né? Não é por aí. Não é por aí. Então, o que acontece no Espiritismo? Né, esses estudos, né, superficiais, né, com o objetivo tendencioso para enganar o povo, tirar o povo, tirar essa verdade que Deus traz, que é a palavra dele, né, iludir o povo, tirar o povo da verdade. Então é muito sério isso, porque as pessoas querem esconder, né? A coisa mais linda que Deus fez por nós foi entregar a vida de um inocente, do próprio Filho, para nos purificar, nos limpar, nos salvar. Nós hoje somos salvos pela graça, pela misericórdia. Tanto que Deus fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o diabo veio fazer o quê? Destruir o que Deus fez de melhor por nós. Então você vai numa encruzilhada, você vê sangue de bicho ali, como se nós precisássemos de sangue de animais para nos purificar, para nos limpar, para nos perdoar. Misericórdia, nós não precisamos mais, tá? Isso é um engano, um engodo do diabo. Né? Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de ensinamento, com o que está lendo, porque Bíblia nós não precisamos que ninguém nos ensine. O próprio Espírito de Deus, a partir da hora que você ora, que você quer conhecer a Deus, que você quer ter entendimento da palavra, é só você orar e pedir a Ele essa compreensão da palavra, que Jesus vai derramar, né, o entendimento, vai permitir que seu entendimento se abra para a palavra dele.
Agora, se for buscar ajuda de alguém para te ensinar alguma coisa, com certeza você vai ser enganada pelo diabo, né? Com isso que eu tô te falando aqui, né? Estudo totalmente superficial, com esse objetivo tendencioso de maligno, né? Diabólico para enganar o povo de Deus. Né? Eu falo povo de Deus mesmo, porque muitos espíritas hoje são pessoas de Deus, que Deus quer salvar e tá lá amarrada, né? Dentro de uma seita diabólica. Que o que a gente pode fazer? É só isso que eu tô fazendo aqui, buscando abrir o entendimento através da palavra, tá? Então, vamos ver a semelhança agora do profeta Elias e o profeta João Batista, né? Que eles se vestiam bem parecido, quer ver? Vamos lá para 2 Reis, capítulo 1, versículo 8. Meu já tá rascunhado aqui, eu vou ler aqui no caderno mesmo. Fala assim, ó. Ele estava usando capa de pele de animais amarrada com um cinto de couro, tá? Esse é Elias, né? 2 Reis, falando de Elias, tá? Vou repetir. Ele estava usando capa de pele, olha só, usava uma capa de pele de animais, tá? E amarrada com um cinto de couro. Tá, vamos lá para João Batista, que é capítulo 3, versículo 4. Ó, João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhoto e mel do mato. Olha que interessante, a forma de se vestir bem semelhante, né? Então, não podemos, gente, de jeito nenhum, ler trecho isolado da Bíblia e tirar conclusões precipitadas, entendeu? Então, é necessário vocês observar todo o conteúdo da Escritura, tá? Eu espero ter conseguido falar desse capítulo de novo, porque eu já até preguei ele há muito tempo atrás aí, mas eu falei, gente, eu vou pregar esse capítulo todo, porque eu achei que a visualização dele não foi boa, e eu queria muito que vocês entendam, porque é impressionante, quando dependendo do título, a pessoa fala, não vou ler não quero saber sobre Elias não. Gente, vocês não sabem como é importante saber, porque eu coloquei lá, né, eu nem me lembro do título dessa pregação que eu tinha colocado, mas eu falei assim, as pessoas não estão lendo, não estão ouvindo por causa do título, acho que não se interessaram pelo título, então eu falei, vou mudar, porque isso é muito mais importante. Muitas vezes se você coloca lá sobre casamento, né, qualquer outra coisa, de repente a visualização é maior, eu vejo que as pessoas comentam mais, né? Mas quando, dependendo do título, a pessoa fala, não quero saber de Elias, João Batista, não me interessa. Olha só, pode cair numa cilada por causa de uma besteira, tá? Então cuidado aí, gente, tá? Deus abençoe. Qualquer coisa aí vocês podem me perguntar, tá bom? Que eu respondo. Beijo.